O PIB do Brasil cresce 1,2% e volta ao patamar pré-pandemia. Uma agência de risco elevou a previsão do crescimento para o PIB de 3% para 5%. No ranking com mais de 50 países, o Brasil fica em 19º. Inclusive, o PIB do Brasil cresce mais que o PIB da Alemanha e o do Japão nesse primeiro trimestre. Mas o que isso quer dizer e o que isso vai ter, qual é a relevância na tua vida? Isso vai ter um impacto direto no teu bolso ou é apenas mais um indicador macroeconômico? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas antes, já deixa teu like, se inscreve no canal porque isso é aquele incentivo pra gente trazer mais e mais vídeos. Sem enrolação, vamos nessa. O primeiro ponto cabe a compreender bem o que é o PIB. De uma maneira simplificada, o PIB é o Produto Interno Bruto. Ele mede o fluxo de atividades dado um período e uma região. Fica muito fácil entender imaginando que um estado, ele trabalha, vamos dizer que ele produz muito pão. Vai ser mensurado apenas o pão que vai chegar lá na prateleira, aquele produto final, com os encargos, os impostos. Isso para que ele não tenha que somar duas vezes o trigo, somar duas vezes o processo para fazer a farinha e assim por diante. Então, o PIB ele mensura apenas os produtos e serviços finais, aqueles com os quais vão chegar para os clientes. Compreendendo que o PIB está relacionado ao fluxo de atividades. Se o fluxo de atividades e de produtos e serviços finais aumentou, quer dizer que está tendo mais demanda. Logo, a gente consegue trazer uma correlação direta com o ICC. O ICC mede o Índice de Confiança do Consumidor. Quem traz esse índice é justamente a FGV, a Fundação Getúlio Vargas. E um dado muito interessante é que não só o PIB aumentou, mas reflexo desse aumento desse PIB foi que 44% do Índice de Confiança do Consumidor na economia aumentou. Isso é muito bom porque se o consumidor tem mais confiança na economia, ele vai deixar menos dinheiro guardado, tendo em mente que esse dinheiro vai acabar voltando para ele e que vai ter menos instabilidade nos momentos futuros. Então ele passa a gastar mais, ele passa a tirar os sonhos do papel, construir, comprar seu carro e assim por diante. E um outro ponto muito interessante é o ICE, o Índice de Confiança Empresarial. É um índice muito, mas muito importante porque mensura qual é a confiança dos empresários na economia. E a gente teve um aumento e mais do que isso, atingindo uma pontuação quase que histórica, muito mais alta. Quer dizer que o empresário passou a ficar mais confiante na economia brasileira. Isso é muito bom porque pensa comigo, se o empresário passa a ficar mais confiante na economia, a gente tem o ponto de que ele vai querer expandir os seus negócios. Expandindo os seus negócios, chegando a outros lugares, ele vai ter que contratar. E contratando mais pessoas, o índice de desemprego acaba por cair. Então, o aumento do PIB ele já tem um impacto direto na redução, teoricamente, de desempregados, dado que o empresário vai investir mais, aumentar suas empresas e assim por diante para trazer mais empregos. O outro ponto que está atrelado ao PIB é o PIB per capita. Que quando se pega o PIB, que é a soma de todos aqueles produtos e serviços finais, aqueles que chegaram para o consumidor, e se divide pelo número de habitantes de um país, a gente encontra o PIB per capita, que seria então o padrão médio de vida. Para atrelar, para saber se o PIB per capita, se o padrão de médio de vida está aumentando ou diminuindo, é usado como base o PIB. Um ponto que tem que ser ressaltado é que o nosso PIB per capita, se fosse considerar a última década, a gente entende que o PIB ele caiu 10%. Tem que ressaltar um ponto que foi da última década. Então, desde 2011 até 2021, a gente teve uma boa queda do PIB per capita. É o ponto que a gente estava na posição de também 77 lá no ranking, e se eu não me engano foi para 85. O que ocorre é que é chamada década perdida. Desde 2011 a 2021, a gente teve recessão econômica, a gente teve impeachment, problemas partidários no país. Então, dá para dizer um certo bipartidarismo, dado que, independente de ter vários partidos, acaba por sempre um lado ser mais tendencioso ao outro. Então, a gente tem basicamente esquerda e direita. É claro que isso não é trazido dessa maneira explícita, mas basicamente acaba por trazer isso. E há muita discórdia, muitas divergências de opiniões e não chega logo a um consenso. Problemas para aprovar, reformas tributárias, administrativas e várias dessas coisas. Então, a gente tem esse ponto da recessão econômica, a gente tem esse ponto do impeachment, a gente tem o ponto partidários da política,
E a gente tem o ponto da pandemia. Então tudo isso impactou e fez com que essa última década, de 2011 a 2021, fosse chamada década perdida. Isso fez com que o nosso PIB tivesse um impacto direto, fazendo com que o PIB per capita, que é o padrão médio de vida, ele caísse. Mas pensando agora que o PIB aumentou, e essa alta representa algo muito positivo, a gente entende que com o aumento do PIB, e fazendo de novo essa divisão, o PIB per capita, então o padrão médio de vida da população, ele aumenta. Logo, meio que de maneira indireta, o seu poder de compra também aumenta. Isso torna algo muito positivo para a população. E vale ressaltar outro ponto. Quando a gente fala do PIB, o aumento do PIB, a gente quer que a taxa de juros, a Selic, ela se mantenha em patamares mais baixos. Por quê? Porque com a Selic mais baixa, a gente entende que vai ter mais incentivo na economia para que haja mais empregos, ou seja, as empresas pegando mais capital de giro, mais linhas de crédito. Toda essa economia a gente quer que ela dê uma inflada, que ela funcione mais. Mas o ponto é que a gente viu recentemente o Copom fazendo justamente o oposto, aumentando 0,75 pontos. E qual vai ser a influência direta no PIB? Tem que compreender um ponto, que a taxa de juros, a Selic, ela está numa gangorra e do outro lado se encontra a inflação. Quando uma sobe, meio que inversamente proporcional, a outra desce. Logo, se o Copom está fazendo isso, é justamente porque ele quer que essa gangorra ela fique o oposto. E que aquele teto que ele traçou para a inflação, para o IPCA, ele fique controlado e que a inflação não passe. Então, assim, ele aumenta a taxa de juros, tudo bem, acaba que as reservas vão aumentar. As pessoas acabam por deixar mais dinheiro na poupança, Tesouro Nacional e assim por diante. Só que tem aquela questão de que a inflação fica mais controlada. Isso é algo mais interessante. Então, o aumento do PIB também pode ser atrelado ao ponto que a procura por commodities aumentou, ela aumentou muito, dado que as commodities representam mais de 6% do PIB, então isso é algo muito interessante. Com a vacinação em massa, isso representou algo muito bom. Até aliado a isso, a gente tem o ponto da vacinação. Quando o Brasil ele consegue bater esse recorde, foi mais de 2 milhões de vacinas aplicadas no mesmo dia, isso é algo muito bom para a economia. E representa que o país está conseguindo se alinhar, as empresas estão conseguindo se adaptar e as pessoas estão tendo confiança. Então isso é algo muito, muito legal. E justamente, a influência do PIB é maior no ponto do PIB per capita, justamente no padrão médio de vida das pessoas. Então logo, quando esse PIB per capita ele aumenta, as pessoas elas têm um poder de compra maior, meio que de maneira indireta. Mas é basicamente essa influência do aumento do PIB ou da sua redução no seu dia a dia. Eu espero que eu tenha te ajudado a compreender. Tentei trazer da maneira mais simplificada o assunto, sem trazer muitos indicadores, muitas análises, muita coisa fundamentalista, mas para que pudesse compreender realmente como o PIB influencia no seu dia a dia. É esse o vídeo, espero realmente ter agregado valor ao seu tempo e até o próximo.